Quais são algumas das coisas boas que o Brasil tem, quais são as coisas que você vai sentir falta quando você sair do Brasil e por que muitos estrangeiros deixam países de primeiro mundo para morar no Brasil. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nos últimos 2 meses eu fiz 5 vídeos sobre o Brasil e desses 5, em apenas um vídeo, eu falei do lado positivo do Brasil e das vantagens de ser brasileiro. Então esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo sobre o lado positivo, sobre as coisas boas do Brasil. Vou falar basicamente de 3 coisas, as coisas das quais eu sinto falta, tendo morado no exterior, coisas do Brasil é claro, e também as coisas que o Brasil tem, coisas boas e que outros países não têm. E também por que muitos estrangeiros de países de primeiro mundo resolvem ir morar no Brasil. Eu acho que esse vídeo falando das coisas boas do Brasil vai ser um vídeo bom pelos seguintes motivos. A maioria esmagadora das pessoas que me assistem moram no Brasil e tem que lidar com a realidade do Brasil, então é bom focar no lado positivo. E também porque eu, cedo ou tarde, vou estar no Brasil, vou passar alguns meses no Brasil, como eu sempre faço. Então é bom eu também começar a focar no lado positivo e também porque muitas pessoas vão sair do Brasil pela primeira vez. Então eu quero que essas pessoas tenham noção do que elas vão sentir falta e também de quais desafios elas vão encontrar pela frente. Uma coisa um tanto óbvia, mas que é muito boa em relação ao Brasil é o tamanho e a diversidade que o país tem e que muitas vezes nós não encontramos em outros países. O Brasil é o 5º maior país do mundo e esse tamanho é também acompanhado por uma diversidade cultural, culinária e linguística. A Austrália é o 6º maior país do mundo, quase tão grande quanto o Brasil, mas não é um país tão diverso quanto o Brasil nesses aspectos. Quanto à diversidade natural, é claro, Brasil e Austrália, por exemplo, são países bem diversos, as paisagens mudam drasticamente de norte a sul, leste a oeste, o clima também, só que essa beleza natural não é mérito dos australianos e nem dos brasileiros. Então vamos falar dos aspectos humanos. Eu viajei mais na Austrália do que no Brasil, e na Austrália a coisa não muda tanto assim, quando você vai de uma cidade para outra. É claro, o jeito que as casas são construídas obviamente vai mudar para refletir o clima, de fato no norte que é mais quente, no sul que é mais frio, só que o sotaque do inglês australiano já não muda tanto de um estado para outro. A cultura também, o jeito das pessoas se comportarem também não muda tanto. Já no Brasil nós vemos uma mudança assim, muito mais acentuada. O jeito de falar muda, como eu disse, a diversidade linguística dentro do português, é claro, falando do Brasil, mas muda bastante. O jeito de falar, a culinária, a arquitetura, muitas coisas assim. Claro, o Brasil, em termos de colonização europeia, o Brasil tem uma história mais longa que da Austrália. Eu menciono aqui a Austrália porque é o país onde eu passei mais tempo, fora o Brasil, também morei um pouco no Canadá. E no Canadá também, quando você viaja de um lugar para outro, no Canadá ou na Austrália, a paisagem obviamente vai mudar, só que a cultura não muda tanto de uma cidade para outra. Um fato interessante em relação à história é que quando os britânicos começaram a colonização da Austrália, o Brasil naquela época já era tão velho quanto a Austrália é hoje. Ou seja, o Brasil tem 2 vezes a idade da Austrália em termos de colonização. Mas quando os britânicos chegaram lá, ou quando os portugueses chegaram no Brasil, esses países obviamente já eram habitados pelos nativos, pelos aborígenes, pelos índios. E nesse aspecto, então, em termos de ocupação humana, a Austrália tem um histórico muito mais longo do que qualquer país das Américas. Hoje, o Canadá e a Austrália são países multiculturais e você encontra facilmente no Canadá e na Austrália coisas, pessoas, restaurantes dos mais diversos países. Já no Brasil você também vê uma diversidade cultural, mas é uma diversidade tipicamente brasileira, né? E não tanto multicultural, uma coisa que vem de vários países. Muitos australianos e canadenses me disseram que a cultura do Canadá e da Austrália é ser multicultural, é trazer coisas dos mais diversos países. Então sim, você vai encontrar muita diversidade nesses países também, mas é uma diversidade multicultural, que vem de outros países, enquanto que no Brasil a diversidade cultural ela é mais tipicamente brasileira. E é por isso que muitos estrangeiros gostam de viajar pelo Brasil. Eu sei que viajar dentro do Brasil sai um pouco mais caro comparado com outros países, mas para quem consegue é uma experiência que vale a pena. E como eu mencionei, a culinária, uma coisa que eu senti falta estando fora do Brasil, não que seja impossível encontrar comida brasileira em outros países, não é, mas não é tão fácil. No Brasil essas coisas estão ali, facilmente acessíveis, mas em outros países nem tanto. Eu, por exemplo, na minha última estadia em São Paulo, eu comi uma tapioca no café da manhã, um açaí de vez em quando,
um caldo de cana depois do treino. É muito legal, só que em outros países já é um pouco mais difícil. Era difícil encontrar açaí, muitas vezes o preço também, que no Brasil, né, já é um pouco caro, há muitas coisas. Em outros países, por ser importado, se torna ainda mais caro e difícil de encontrar. Então, não é aquela coisa que você pode ficar comendo todo dia, mas sim que você tem que planejar e falar, no domingo eu vou ter um café da manhã especial com açaí e tapioca. Essa questão da culinária é uma coisa que persegue muitas pessoas que viajam muito, porque não é só da culinária brasileira que você vai sentir falta. Depois você vai passar por diferentes países e se acostumar com restaurantes, comidas, produtos nos mercados que você encontra ali facilmente, mas que você não vai encontrar depois em outros países ou no Brasil. Então é uma experiência muito legal poder viajar e desfrutar de tudo isso, mas depois você acaba meio que sendo vítima da sua própria experiência, porque agora você sente vontade de comer coisas e você não pode ter tudo isso ao mesmo tempo. E uma coisa interessante a respeito da culinária do Brasil, que eu só notei depois que eu saí do Brasil e voltei, é que a culinária brasileira é tão rica, tem tantas coisas, tantas opções, mas o brasileiro ele consome muito ali o arroz e feijão. Que é uma coisa saudável, legal, mas o que eu vejo é que as pessoas todo dia lá, arroz e feijão e muda só a mistura. E é uma coisa até que os estrangeiros também que passaram tempo no Brasil já comentaram comigo e acharam interessante, né? Por que vocês fazem isso? Tem tanta variedade, vocês ficam lá só no arroz e feijão, que é bom, mas que não é a única coisa que tem no cardápio de vocês. Ok, falei da diversidade cultural, falei da culinária, agora tem uma coisa que talvez acho que é a coisa que eu mais sinto falta, que principalmente no final do ano, é a diversão. O Brasil é um país divertido, não só para o brasileiro, mas também, como eu vou falar daqui a pouco, muitos estrangeiros acham isso também. E é por isso que eu sempre volto para o Brasil para passar um tempo. Eu fiz amizades no Canadá, na Austrália, e eu até fui visitado por amigos australianos aqui na Europa, mas eu cresci no Brasil, é o país onde eu passei mais tempo, então além de amigos eu tenho familiares também. Então apesar dos problemas que o Brasil tem, eu ainda assim consigo me divertir bastante no Brasil toda vez que eu volto para ficar um tempo no país. E o Natal e o Ano Novo são as melhores épocas para ficar no Brasil, na minha opinião, apesar do calor implacável, que na Austrália não era muito diferente, mas no Canadá, no entanto, foi o lugar onde eu passei os piores dias de Ano Novo e de Natal na minha vida. Muito mais por causa do frio, que não era nada amigável. Devido aos problemas que o Brasil tem, no final das contas eu prefiro morar no exterior. Mas não pensem por um segundo que é uma decisão assim 100% contra 0%. Não é. Como muitas coisas na vida, há vantagens e desvantagens também, e eu estou falando aqui das desvantagens para também tentar despertar um pouco de consciência nas pessoas que vão sair do Brasil pela primeira vez, para que você entenda que há coisas que você vai sentir falta. Outra coisa que tem no Brasil em áreas residenciais, no meu caso pessoalmente eu reparei isso mais em São Paulo, onde eu morei, mas eu falei com pessoas de outros lugares do Brasil e que eles me disseram que é a mesma coisa em outras cidades, é o movimento que nós vemos em áreas residenciais. Você vê crianças brincando na rua, às vezes adultos na calçada conversando, e você sai de casa para ir até uma loja na esquina para comprar alguma coisa e você se depara com conhecidos. Então você vê um pouco mais de vida ali nas áreas residenciais. Claro que às vezes sempre tem alguém que põe o volume da música lá em cima para o quarteirão inteiro ouvir, já passa a ser um caso de desrespeito, o qual eu já critiquei em outros vídeos. Mas quando isso é só uma questão assim de a vizinhança estar ativa, interagindo, as pessoas estão lá fora de casa, interagindo umas com as outras, conversando, fortalecendo os laços de amizade, de comunidade, eu acho tudo isso muito legal, muito interessante. E eu não vi tanto disso nos lugares, nos bairros residenciais onde eu morei em cidades como Toronto, como Melbourne, na Austrália. Então é uma coisa que é interessante no Brasil e que eu senti falta morando nesses lugares no exterior. Então tá aí mais uma coisa boa e importante também, eu acho que isso é relevante para a vida, porque nós seres humanos, nós somos animais sociais, nós precisamos disso. Eu acho que também não vale a pena você estar bem confortável, ter uma casa, um emprego, ter dinheiro bom, mas você não ter laços com as pessoas ao seu redor. Acho que isso também é um desperdício de tempo. E já no Brasil tem isso, então mesmo apesar dos problemas das pessoas, muitas vezes muitas pessoas no Brasil vivem na pobreza, têm dificuldades, tem problema da violência e tal, mas eu acho que esse lado mais humano do brasileiro ajuda meio que combater esse lado negativo, ou talvez até compensar isso. Eu vou deixar essa parte mais técnica para os sociólogos explicarem, eu já não sei, mas pelo que eu reparo é uma coisa
muito positiva, um aspecto positivo da cultura brasileira. Então, em resumo, o Brasil é um país divertido para mim, para muitos brasileiros e também para estrangeiros, até mesmo estrangeiros de países de primeiro mundo. Eu, de fato, num voo que eu fiz de São Paulo retornando à Europa, eu encontrei 3 ingleses. Um deles já morava no Brasil há muito tempo, falava português muito bem, e os outros 2 estavam retornando à Inglaterra porque o visto tinha vencido e tinham que voltar. Mas eles não queriam voltar à Inglaterra, eles queriam ficar no Brasil e já estavam fazendo planos para retornar ao Brasil. Eu perguntei, mas por quê? E a resposta era simples, porque o Brasil é muito mais divertido que a Inglaterra. Claro que o que é divertido vai mudar de pessoa para pessoa, vai mudar dependendo da sua personalidade, do que você gosta ou não gosta, dos seus valores, enfim. E muitos brasileiros podem até achar estranho a atitude desses ingleses e de outros estrangeiros que deixam países de primeiro mundo para ir passar 1 ano, 2 ou morar no Brasil. Bem, a resposta é simples e interessante e eu vou listar aqui alguns fatores, talvez não todos, mas pelo menos alguns fatores que vão ajudar a entender melhor por que isso acontece. Imigração funciona mais ou menos assim. Normalmente, pessoas de países pobres vão migrar para países ricos. Ou pessoas em países que enfrentam problemas, guerras, conflitos, violência e tal, vão migrar para países pacíficos onde elas não têm esses problemas. Normalmente é assim, mas nem sempre. Você vai encontrar americanos, ingleses, alemães, australianos vivendo na Tailândia, na Índia, no México e também no Brasil. Um dos fatores que nós devemos analisar é o tratamento que estrangeiros recebem no Brasil. E nem todos recebem o mesmo tratamento. Bem, eu vou citar aqui um exemplo. Imigrantes do Haiti, ou da Bolívia, ou de outros países que estão numa situação infelizmente pior que o do Brasil, eles recebem um tratamento diferente comparado com pessoas que vêm da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou da Austrália. Eu não estou dizendo que isso é legal, que isso é maravilhoso, que eu concordo, eu estou simplesmente descrevendo um fato, uma realidade da vida. E o fato é que cidadãos de países de primeiro mundo são mais bem recebidos e mais bem tratados no Brasil. Essa questão do tratamento acontece também na Austrália, é um fato. Eu devo dizer aqui que eu não estou dizendo que isso é uma maravilha, que é legal, que eu concordo, não. Mas uma realidade é que uma pessoa da Alemanha na Austrália vai ser mais bem recebida normalmente do que uma pessoa do Paquistão. É uma realidade. Um australiano na Austrália é uma pessoa normal. Um americano nos Estados Unidos também. Ele está lá, é uma pessoa normal que está no país dele. Mas no Brasil, essas pessoas elas já passam a ser tratadas como pessoas interessantes, pela maioria. Não estou me referindo a pessoas que colocam o gringo num pedestal e acham que eles são o máximo. Existe essa porcentagem. Também aquelas que têm um preconceito. Não estou me referindo a essa, mas eu estou falando no geral. O brasileiro é um povo que tem um certo interesse por certas culturas mais do que outras, eu diria. Então, muitas vezes, o americano, o australiano, o europeu, pessoas de países de primeiro mundo são mais bem recebidas. As pessoas têm uma curiosidade, querem saber como que é o Canadá, como que é a Austrália. Quero aprender inglês também, por favor me ensine. Então, eu vou querer fazer amizade com esse americano, com esse inglês. Então, é um fenômeno que acontece. Então, esses gringos, eles são mais bem recebidos pelo brasileiro. Então, isso é uma coisa boa para eles. Para o americano, imigração é uma coisa normal. Para o australiano também, para o canadense. O canadense, por exemplo, vai numa loja e se depara com um indiano que está aprendendo inglês, ele vai trabalhar e tem lá um parceiro de trabalho que é brasileiro que também está aprendendo inglês, ou tem outro estrangeiro, um chinês talvez, que vai atender ele numa loja que também está aprendendo inglês. É uma coisa normal, eles estão acostumados com isso. Então, já no Brasil, é diferente. O brasileiro não está acostumado o tempo todo. Você vai numa loja e tem lá um americano que vai te atender e que está aprendendo a falar português. Nós não nos deparamos com isso o tempo todo no Brasil. Então, pra gente, é uma novidade. Então, quando você vê um gringo que está aprendendo a falar português, nossa, que legal, eu quero conversar com essa pessoa, quero saber mais por que ele se interessa pelo meu país, pela minha língua, pela minha cultura. Então, é interessante. Agora, da perspectiva do gringo, você pensa, aqui as pessoas me tratam bem, elas querem conversar comigo, elas acham interessante o fato de eu estar demonstrando interesse na cultura, no país, no idioma. Então é uma coisa assim que acaba beneficiando ambos os lados. É bom para o estrangeiro e também é bom para o brasileiro que passa também a conhecer outra cultura. E muitas vezes os estrangeiros de países de primeiro mundo que estão no Brasil, eles estão às vezes numa posição melhor também, uma posição onde eles têm condições de bancar uma estadia. Ou muitas vezes, já vi casos de americanos que têm uma renda, um salário americano que eles recebem e vão passar um tempo no Brasil. Por exemplo, eu já mencionei que o Brasil tem um custo de vida alto para o brasileiro, mas Rio de Janeiro comparado com Nova York, o que nós temos aqui? Nova York é 85% mais caro que o Rio de Janeiro.
Então, um nova-iorquino, por exemplo, que consegue trabalhar online, receber o salário dele padrão Nova York e gastar esse dinheiro em real no Rio de Janeiro, é como se ele tivesse um poder de compra mais alto que em Nova York, a não ser que ele vá comprar eletrônicos e carro, aí vai ser mais caro. Só que para muitas outras coisas ele vai estar ali gastando menos, então é legal, ele está num lugar divertido, às vezes saiu daquele inverno frio lá em Nova York e foi para o Rio de Janeiro e está lá se divertindo. Claro, tem as questões da violência, que eu não vou negar que existe aqui, já falei disso nos outros vídeos e fui brutalmente criticado por muitas pessoas, mas o estrangeiro muitas vezes no Brasil, ele está numa posição em que ele consegue minimizar os problemas do Brasil e consegue maximizar as coisas boas do Brasil. Então ele meio que vive numa realidade ali meio única, que muitas vezes não se aplica a outros brasileiros. E eu reparei também que até mesmo eu sendo brasileiro, mas como eu havia morado em outros países e ainda morava quando eu visitei o Brasil, as pessoas já me tratavam de uma maneira diferente só por saber que eu morei em outros países. Claro, algumas pessoas me achavam metido, outras pensavam que eu era rico, mas enfim, mas sempre tem essas porcentagens pequenas, mas no geral as pessoas tratam de maneira diferente, é uma realidade. Bem, essas são as minhas reflexões de hoje. Esse vídeo aqui saiu um pouco mais simples, eu sei que eu improvisei bastante, talvez tenha esquecido de algumas coisas importantes também, mas aqui não teve tempo de fazer um vídeo tão elaborado quanto eu queria. Mas eu vou pedir a participação de vocês também, deixe seu comentário, e você que é estrangeiro também, que mora no Brasil, como que você é tratado? Você concorda com o que eu falei? Deixe seu comentário. Antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar uma mensagem aqui para as pessoas que gostam do canal, que aprendem com ele, que querem que esses vídeos continuem. Desde janeiro, eu venho postando um vídeo por semana, fazendo o máximo que eu posso aqui. Eu sei que esse vídeo deixou um pouco a desejar, mas eu pretendo melhorar mais nos próximos vídeos. Só que tirar 12 horas, 20 horas do meu trabalho remunerado toda semana é uma coisa que está ficando cada vez mais financeiramente inviável para mim. Então, para você que gosta do canal e quer me recompensar e me ajudar a continuar com esse trabalho, considere tornar-se um apoiador do canal. Isso vai te custar apenas R$1 ou R$10 se você quiser receber as recompensas exclusivas que eu tenho somente para apoiadores. Os detalhes de como você pode contribuir e ajudar esse trabalho a continuar estão aqui abaixo na descrição do vídeo, e em breve, nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo bônus explicando mais a fundo essa questão, porque é uma coisa séria, e quando estiver pronto, esse vídeo sobre financiamento coletivo vai aparecer aqui. Enquanto ele não está pronto, tem outro vídeo aqui relacionado sobre as vantagens de ser brasileiro. Então, por enquanto é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.